Então, nesta aula nós vamos falar sobre plantas de sombra. Lembrando que, mais uma vez vou lembrar isso, não existe planta de sombra absoluta. Não é penumbra. E o seu cliente vai querer, hein? Vai ter cliente que vai querer que você coloque um vertical numa área sem luz. E você vai ter que ser bem claro e taxativo que não dá para fazer. Você quer fazer para não perder o cliente? Faça, mas depois você vai ter que devolver dinheiro para ele, que vai dar tudo errado. Não existe planta que não precise de luz natural. Não recomendo a utilização de lâmpada grow, lâmpada que imita o sol. A gente não tem a tecnologia no Brasil que faça isso de forma eficiente, de uma forma barata, e sem que você tenha que ter uma parede de lâmpada na frente do vertical, que não tem sentido. Você prejudica toda a estética do vertical colocando uma bateria de lâmpadas na frente. Completamente inviável, na minha opinião. Fora que fica tudo cor-de-rosa, né? Quando você usa essas lâmpadas especiais, o jardim fica todo cor-de-rosa. Acho que ninguém quer um jardim cor-de-rosa, né? Já existem no mercado algumas lâmpadas que não são cor-de-rosa, mas no Brasil 99% são cor-de-rosa. As que são eficientes são cor-de-rosa, né? Esse que é o problema. Sim. Então, vamos começar então a falar das plantas de sombra, lembrando que elas também podem ser usadas em alguns verticais de sol, desde que as plantas de cima façam sombra para ela. Ótimo, ótimo isso daí saber. Então vamos direto para o grupo das aráceas, né? Que é o grupo favorito aí do João. Vamos falar do antúrio, João? Antúrio. O antúrio é aquela flor que lembra um copo de leite. Não é o copo de leite, mas lembra aquela flor que tem a espátula e o espádice, isso? Espata e espádice, isso. É aquela planta que tem a espata e o espádice. Então ela tem aquele formato de copo de leite, lírio da paz, e o antúrio é mais uma delas. Com a diferença que o antúrio ela tem flores com cores muito vibrantes. Você tem antúrio vermelho, amarelo, chocolate, branco, laranja, salmão, né? Tudo que é cor. Então você consegue incorporar muitas cores através do antúrio. Lembrando que é uma planta um pouco melindrosa, assim, não é qualquer cliente que ela vai se adaptar bem. E você às vezes vai ter que ser por tentativa e erro. Você vai querer colocar ela no vertical, eu faço sempre esse teste e nem sempre ela vai se adaptar em todos os verticais. Ótimo, mas é uma planta bem fácil de encontrar, né? Eu acho que vale a pena você testar aí nos seus verticais. Isso. A próxima planta é a jiboia. Jiboia. Jiboia é uma planta super brasileira, tem uma cara tropical muito legal, ela é uma das várias, mais um dos filodendros, né? E o legal dela é que ela vai serpenteando, né? Desculpa o trocadilho aí com o nome dela, jiboia, mas ela vai serpenteando pelo vertical e vai trazendo aquela folha em formato de coração, que aliás é uma característica das plantas da família das aráceas, e vai dando muito volume para o seu vertical. E ilumina também, né? Porque a jiboia que a gente conhece, que é fácil de achar, é a variegata. Isso. A próxima plantinha é a costela de Adão. Costela de Adão, a favorita de 10 entre 10 clientes. E não deixa de ser a minha também. Quando uma pessoa pensa num jardim vertical, boa parte delas pensam em uma costela de Adão. A costela de Adão é um filodendro de meia sombra. Não pode colocar no sol, ela vai ficar queimada, vai ficar com um aspecto ardido, sofrido. E ela dá esse volume fantástico aqui para o vertical. Lembrando que a costela de Adão projeta a folha dela muito para frente. Então você vai ter uma haste ali de mais de 50 centímetros e ela não cobre o módulo. Se você plantar só a costela de Adão, o módulo vai aparecer. Então você sempre vai plantar alguma coisa junto com ela para fechar o volume atrás. E é uma planta super rústica, né? Depois que ela está bem estabelecida, ela só vai. E você pode tirar mudas de uma planta adulta, aquelas que crescem em árvore, enfim, em qualquer lugar que tem uma planta adulta, cheia de ramos, você pode podar você corta entre os entrenós dela, né, não vai cortar em cima da gema, e coloca na terra que brota de novo. E da mesma forma, quando você vai podar ela, porque ela vai crescendo e começa a ficar muito comprida no vertical, ela não cresce em tamanho de folhas, mas ela fica com a haste cada vez maior. Você poda e você pode plantar a poda dela que vai nascer vai virar outra planta. E não é muito barata, né? Essa é o tipo de planta que é a estrela do seu jardim vertical. Com certeza. Um dos maiores exemplos que nós temos aqui é o Tropicu, que
é um dos clientes mais emblemáticos que nós temos. Foi um divisor de águas aí nas histórias dos jardins verticais aqui de Curitiba, porque ninguém achava que podia colocar a costela de Adão em vertical. A gente foi lá e fez. E tem os filodendros, apesar de que a costela de Adão também é um filodendro, tem os filodendros propriamente, né? O filodendro roxo, o filodendro pendente, e todos eles a gente consegue usar no vertical, dão uma cara super tropical pro jardim vertical. O que mais, João? O legal deles é que geralmente eles têm uma folha larga, uma folha vistosa, exuberante, e também vão serpenteando pelo vertical, aí trazendo uma estética muito tropical, muito tropical. E é uma planta que não cresce tão rápido, né? Não é aquela planta que dá manutenção, ela cresce num ritmo mais lento, mais moderado, e você pode deixar ali sem ficar podando o tempo todo. A próxima planta que a gente tem aqui é o lírio da paz. Lírio da paz, eu adoro usar o lírio da paz em manchas. Ele tem uma flor branca, e eu tenho aqui, na verdade, uma mancha, esse aqui é um lírio da paz. Agora que a gente está entrando no outono, a gente está com poucas flores aqui, mas ele fica a maior parte do ano com flores. Você tem várias flores brancas com esse formato aqui, traz um colorido todo especial aí pro vertical. Uma delicadeza, né? Sim, o lírio da paz. Eu acho que a maioria dos clientes deve gostar também. Sim, sim. O cingônio é uma ótima planta de forração para a gente preencher no vertical, né? E ele tem aquela folha bacana, bonita, um verde mais claro, desenhado. Ele tem um verde claro bem brilhante, assim, bem chamativo. A gente chama até de prateado. É uma planta barata que você vai colocar no vertical, ele vai começar a crescer, crescer, crescer. Ele vai se esparramando, ele vai crescer. Às vezes você coloca lá embaixo, quando vê ele está lá em cima, dá um volume muito bacana pro vertical. E a próxima plantinha que a gente tem aqui é o asplênio. Asplênio, essa com certeza tá lá para brilhar no vertical. O asplênio é uma samambaia também, só que ela não tem aquelas ramificações das folhas. Ela é toda fechada, como se fosse folha inteira. Folha inteira, como se fosse uma espada, né? Um pé de pato, assim. Ela não tem aquelas divisões entre os dedos. Então, você coloca no vertical e fica aquele círculo do asplênio ali. Tem algumas variedades diferentes, tem a mais convencional, que é uma folha lisa, tem a ondulada, tem a croco, nossa, tem o chifre de viado, que a ponta é bifurcado, assim, fica bem bonito. E a próxima planta que a gente vai falar é o cacto macarrão. Cacto macarrão, você tem que escolher bem o vertical que você vai colocar, não colocaria no Urban Jungle, acho que não combina. Sempre na parte de cima, você não quer que nenhuma cactácea, nenhuma planta suculenta receba muita umidade. Então sempre na parte de cima, e ele é volumoso, ele se esparrama para baixo, vai acrescentar bastante no seu vertical. Fica bacana, ele tem uma textura bacana, né? Sim. É bem legal isso que o João falou. Os cactos, de forma geral, se fica muita umidade, eles apodrecem, a planta despenca inteirinho do vertical, né? Isso. Então, plantar ela lá em cima, gente. A próxima plantinha que eu tenho aqui é a renda francesa. Das samambaias é uma das mais delicadas, mas é uma planta chamada planta de vó também. Eu acho que o efeito estético dela é semelhante à da avenca, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas o efeito estético é aquele, dá um chuvisco, assim, dá folhas muito miudinhas, delicadinhas, fica muito legal, e além disso, ela tem o caule dela, parece um dedo de aranha, assim, eu acho muito legal, peludo, assim, tudo ramificado, assim, bem legal. Bacana. E as próximas plantinhas que a gente tem aqui, eu vou juntar elas, porque elas são bem semelhantes no cultivo, é a flor batom e o peixinho. As columeias. As columeias, da família Gesneriaceae. Mais uma forma de trazer cor para o vertical, elas têm umas flores, a flor, na verdade, parece uma frutinha. Do peixinho, né? Parece uma bolinha, parece um peixinho mesmo. E a da flor batom parece um batom mesmo, né? Elas têm um efeito lúdico interessante. Isso, é muito bonitinha. São gordinhas, assim, e as folhas também são coriáceas, elas são bem espessas, as folhas. Isso quer dizer que duas coisas, elas resistem bem à umidade, você pode colocar na parte de cima do vertical, e elas
são mais resistentes. Também você pode colocar, por exemplo, num ambiente que tenha ar-condicionado, que elas não vão desidratar muito fácil, porque ela tem bastante cera cobrindo ela. É uma planta, essas plantas são nativas aqui do Brasil. Aqui em Curitiba tem espécies endêmicas aqui, espécies nativas aqui. Faz sucesso com todos os clientes. Eles adoram aqueles pontinhos vermelhos e laranjas no vertical. E é uma forma de trazer flores muitas vezes, né? Que é difícil trabalhar com flores quando você está na sombra. Isso. E é uma planta bacana para isso. Isso. A próxima plantinha que eu tenho aqui é a Era de Canteiro, a Nepeta, João. A Nepeta é uma planta muito bonita. Ela tem uma cor prateada e ela faz uma cascata. Você coloca ela no vertical, ela faz uma cascata super volumosa que vai descer uns 3, 4 módulos. Cuidado que ela pode sufocar a planta de baixo. E é muito bonita, eu adoro ela. É daquelas plantas que pouca gente conhece e quando olha, fica meio que de boca aberta. Apesar de ser uma planta comum até, você vê Nepeta crescendo em calçadas. Na calçada, às vezes na rua, você vê ela espontânea. Assim. Ela é super rústica, porém pouquíssimo tolerante à umidade, a ar-condicionado. Então, cuide com isso. Tem que ter. Você vai praticando, vai montando e você vai pegando esses detalhes, esses segredinhos na hora de escolher as plantas. Desculpa. Tenha paciência com você mesmo, tá bom? Eu falei errado, ela é intolerante à falta de umidade. Ela não pode desidratar. Ela não pode desidratar e o ar-condicionado causa desidratação. Então, cuide com isso. Às vezes a luz é toda perfeita, você conseguiu colocar irrigação, ficou tudo certo. Mas um ar-condicionado forte, ele desidrata, ele resseca as plantas. Então isso é um cuidado bem importante que a gente tem que ter com os jardins de ambientes internos. A próxima planta que eu tenho aqui é o dólar. O dólar. Vocês vão ver que tem duas plantas que causam certa confusão no mercado aí. Dependendo da região que você mora, é o dinheiro em penca e o dólar. Tudo é dinheiro, né? Se você pedir dinheiro em penca, em São Paulo vem um tipo de planta, aqui no Paraná vem outro. E inverte de um estado para outro. O nosso dinheiro em penca é o dólar lá e o nosso dólar é o dinheiro em penca lá. Tem gente que chama de dinheirinho também. Isso. Ela é uma folha miudinha, redondinha, meio peludinha. E ela tem um aspecto também de cascata, só que ela é pouco volumosa. Ela faz um volume bem contido, assim, bem comportado. Ela não é igual o outro de empenca que é uma explosão de folhas, né? Ela não forma aquele pompom, ela é mais contida. A próxima planta que eu vou falar aqui, João, na verdade ela é um grupo de plantas. Ela engloba várias plantas, que são as marantas. Marantas. Então, as marantas são plantas de sombra que a gente coloca a gente salpica ela no vertical para dar uma textura super diferente, para trazer uma cor super diferente. Você tem a barriga de sapo, por exemplo, que é toda rajadinha. Eu gosto muito de usar ela na parte de baixo do vertical. E ela traz são várias folhas redondinhas, pequenas, rajadinhas, dá um volume muito legal. A tricolor, eu acho linda, é muito bonita mesmo. Você coloca no vertical, ela vai estender o caule dela e lá na frente vai emitir a folha. E o lado de baixo da folha parece que é pintado com aquarela. Assim. É aquarelado, né? É muito bonito mesmo, parece que nem é de verdade. E traz uma cor rosa, que é difícil de você achar num jardim vertical. A gente tem um filodendro rosa, só que ele é caríssimo. Ainda não é viável para a gente colocar em quantidade no vertical. Custa mais de R$100 uma muda. E a maranta tricolor, por exemplo, é uma opção muito boa para você trazer cores que você talvez não conseguiria de outra forma. Ela tem um comportamento interessante, as marantas, né, que elas vão se mexendo conforme o dia vai passando, a noite vai chegando. Então é legal trazer esse interesse, né, para o jardim vertical, deixar ele com esse movimento também, apesar de que ele é lento, né? De dia o jardim é uma coisa, de noite o jardim é outra coisa. Eu acho legal das marantas que elas parecem que o jardim foi pintado, né? O João falou da maranta tricolor, que ela parece que é aquarelada, mas todas elas têm um padrão, um desenho tão bonito e cores diferentes que eu acho que vai deixar o seu jardim vertical bem mais interessante. E esse tipo de informação que a Raquel falou é muito legal para você defender o seu projeto para o cliente, você vender para o cliente para ele comprar a ideia.
E é uma coisa que o cliente depois vai querer contar para os amigos dele, para as visitas. E no módulo comercial, a gente vai aprender que a gente, trabalhando no mercado de luxo, principalmente, a gente tem que encantar o cliente tem que ficar encantado. E esse é o tipo de informação que faz o queixo do cliente cair, que faz o coração ficar quentinho e que faz a esposa conseguir justificar para o marido por que está querendo gastar tanto no jardim vertical, por exemplo, só um exemplo, mas é esse tipo de informação que enriquece o seu projeto e que faz valer a pena o cliente gastar o que gasta para fazer um jardim vertical. Tem que fazer todo o desenho de como aquilo vai ficar, do quão bacana vai ser, né? E trazer poesia para o jardim vertical. Era a palavra que ia usar, poesia. Faz toda a diferença, até para você convencer ele a usar uma planta mais cara. Você tem uma escolha de plantas que você fez e aí você quer convencer o seu cliente que você quer usar uma amaranta ou que você quer usar uma costela de Adão, e aí você traz poesia para o contexto e vai ficar muito mais fácil de você convencer ele. Para jardinagem, para o paisagismo em geral, a gente tem que usar essa técnica. E aí você consegue aplicar isso no vertical também. E para a gente finalizar aqui a nossa aula sobre plantas de sombra, a gente vai falar da samambaia, que eu acho que é super coringa na maior parte dos verticais de sol, de sombra, né? Porque aqui, por exemplo, que é um lugar que era para ser ensolarado, né? Que pega sol em cima, você consegue colocar a samambaia nos estratos mais abaixo no vertical, né, João? E em lugares internos, em lugares sombreados, é uma planta que funciona super bem na maior parte das vezes. Nós temos duas espécies de samambaias que são as que a gente usa pra caramba, que nunca faltam em verticais. Primeiro, a samambaia americana. A samambaia americana encontra fácil. Tem que ter. Olha, existem clientes que não gostam de samambaia, infelizmente, mas é uma planta que tem que ter. É uma planta que te dá um aspecto finalizado já no dia da entrega. Você planta ela, já está do jeito que tem que ficar. Ela é linda, é uma planta comercialmente que você acha facilmente, é produzida em larga escala, isso faz ela ficar barata. Tem em qualquer lugar, qualquer supermercado você encontra cuia de samambaia americana, né? Sim, e é uma planta que você consegue até usar, apesar de ser de sombra, você consegue usar em algumas situações, como aqui em Curitiba, você consegue usar no sol. Eu consigo colocar em sol direto, face norte, samambaia americana, fica legal, fica bonita. É daquelas plantas que apaixonam, assim, e pra gente, para alguns clientes, isso traz uma memória afetiva também, porque lembra de vó. Já tem outros clientes que não querem, justamente porque tem cara de casa de vó, e eles acham que isso não é sofisticado o suficiente para casa deles. Tudo bem. Não sabem que é tendência, né, a retorno das plantas de vó. Isso aí. E a outra samambaia que eu sou fãzaço, deixa eu ver se tem uma aqui, tá um pouquinho mais para cima. Ela tá mais para cima. Mas é a samambaia amazonas. Samambaia amazonas, ela é linda, ela é enorme. Você vai plantá-la no vertical, ela não é tão grande, mas ela vai lançar uma folha de mais de 1 metro, 1,20 m, gigante no vertical. Vai dar um volume muito legal, vai ficar muito lindo. E essa é uma das plantas que você tem que tomar cuidado, você tem que pedir pelo nome científico, porque já aconteceu algumas vezes comigo com o mesmo fornecedor, que muda o vendedor e ele esquece. Existe o nome da samambaia completo é Samambaia Amazonas Azul. Daí você pede a Samambaia Amazonas Azul para o cliente, para o fornecedor, e ele manda a Samambaia Azul, que não é nada de Amazonas. É uma samambaiazinha, parece um musgo, assim, uma coisa pequenininha, rala, que não sobrevive no vertical. Não vale a pena. Não tem como. E já me aconteceu isso algumas vezes, de chegar na obra, tá lá samambaia azul. Meu Deus. Então eu recomendo você nem chamar ela de samambaia Amazonas azul, chama só de samambaia Amazonas e manda o nome científico junto lá. E a gente poderia falar dentro do grupo das samambaias também, da samambaia de metro, da samambaia prata, das avencas. A gente consegue explorar muito essas plantas da família Pteridaceae, né, que são da grande família das samambaias e que funcionam super bem na grande maioria dos verticais. A samambaia de metro, uma das vantagens dela, além dela ser enorme, ser super volumosa, planta de destaque, é que ela vai muito bem em ambiente com pouquíssima luz. Então, se você tem uma face do vertical, um lado do vertical que está mais afastado da janela, é uma planta que vai muito bem. Então é isso, acho que as nossas aulas de plantas para jardim verticais ficaram bem recheadas, cheias de ideias aí para você usar nos seus projetos.
Obviamente, a gente vai deixar muito mais ideias na apostila para você consultar depois. E não se limite a isso. Use a sua criatividade, pesquise aí nos gardens da sua região, nas floriculturas e comece a testar novas plantas aí na sua região para o jardim vertical. E na apostila você vai encontrar mais uma série de espécies que eu não listei aqui, que eu não falei nessa aula. O nosso botânico descreveu as espécies, pensando no uso delas em vertical. Então tá muito didática, tá muito prática e para você usar junto com a apostila, junto com as informações, com as fotos, você ainda tem a planilha que vai servir para você conseguir filtrar. Eu quero só planta de sombra, tá aqui. Só planta de área interna, tá aqui. Olha que fácil. Vai facilitar demais. Se eu tivesse um material desse quando eu fundei a Aster House, hoje eu tava lá na frente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.